Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Eberson e no vídeo de hoje vamos desenhar as cercas, as porteiras e a porta no corte BB do estado de Ordenha. Vinheta. Muito bem, então vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Vamos inicialmente fazer uma pequena correção aqui no corte BB. A hora que você faz o corte BB, você acaba cortando uma viga aérea que eu tenho aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Se eu diminuir o zoom e observar aqui na planta baixa, essa viga aérea está passando exatamente aqui nessa região, onde eu tenho a linha de corte BB, e aqui nessa região de baixo, onde eu também tenho a linha de corte BB. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas, eu vou ativar a camada Alvenaria em corte, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá no corte BB, vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou colocar aqui um retângulo nesse ponto, Enter eu chamo a ferramenta retângulo novamente, e aí eu vou clicar aqui nesse ponto. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Ashura Concreto. Comando Ashura, vou escolher o padrão de Ashura ARConc, e a escala vai ser 0.001. Enter, cursor na área de desenho, e aí eu vou achurar os dois retângulos. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu já vou aproveitar para colocar a altura dos morões da cerca. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Esses morões eles têm 1,60 m de altura, então eu vou entrar com esse valor, 1.6, Enter, clica na linha de calçada, clica para cima, clica na linha de calçada, clica para cima. Entre para finalizar o comando deslocamento, vou expandir a ribbon modificar, comando unir cursor na área de desenho. Eu vou unir essa extremidade aqui com essa outra extremidade. Entre para finalizar a seleção e executar o comando. Vou selecionar a linha que eu acabei de desenhar, vou lá no menu de camadas e vou selecionar a camada cerca tela. ESC para desfazer a seleção. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte BB, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter, vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada cerca tela, vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui na linha de corte BB, eu vou enxergar esse mourão que eu tenho aqui, então eu preciso marcá-lo, vou pousar o cursor no centro do mourão, a hora que a ferramenta Snap Centro acender, caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nessa interseção e vou clicar aqui na interseção de baixo. Vamos diminuir o zoom. Olhando da direita para a esquerda, eu também vou enxergar esse mourão que eu tenho aqui. Então vou marcá-lo, vamos diminuir o zoom e vou enxergar um pedaço desse mourão. Indo aqui para o curral de espera, eu vou marcar esse mourão que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom. Mais esse mourão que eu tenho aqui. E nesse outro mourão, eu vou enxergar apenas esse lado aqui de baixo. Então, vou pousar o cursor aqui no centro do mourão. A hora que a ferramenta Snap Centro acender, eu caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. E aí eu vou clicar aqui nessa interseção. Enter para finalizar a ferramenta linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar todo o corte BB. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados. Ora, exatamente o corte BB. Enter para finalizar o comando aparar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte BB. Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter, vamos diminuir o zoom, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Vamos dar um zoom aqui, vou começar pela parte de cima. E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo.
Um detalhe é que esse morão vai estar atrás da grade da valeta coletora. Então eu preciso apagar essa linha aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. As linhas que sobraram eu vou apagar com o comando delete. Essa linha aqui deveria ter sido apagada com o comando aparar. Vou clicar aqui na linha, clica no grip, joga para cima. ESC, vamos continuar. Delete. Vamos verificar aqui em cima. Vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para a direita. ESC. Aqui uma linha foi apagada por engano, então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Clica nessa extremidade, joga para baixo, Enter duas vezes, clica aqui nessa extremidade, joga para baixo, Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou desenhar as cordoalhas de aço. São 6 cordoalhas de aço, distantes de 25 centímetros uma das outras. Então, para isso, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa essa distância, 0,25. Enter, clica na linha, setinha para baixo, opção múltiplo. E aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter, a sexta linha vai ser apagada. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas linhas aqui, Enter, estejam na camada cerca tela. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente essas extremidades aqui da linha. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto e aí eu vou fazendo a limpeza das linhas que não me interessam. ESC, vamos diminuir o zoom e eu vou apagar essas linhas aqui, porque no lugar delas eu vou colocar a porteira de saída do corredor de saída. Vamos diminuir o zoom, vamos dar uma olhadinha aqui na planta baixa. Observe que o corte BB vai cortar as cordoalhas de aço nesse ponto. Então eu preciso desenhar essas cordoalhas de aço cortadas. Essas cordoalhas têm 3,16 polegadas, então isso equivale a 0,005 metros. Então vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá no corte BB. Eu vou chamar a ferramenta ciclo, opção centro, diâmetro, cursor na área de desenho. Ele me pede para colocar o ponto central do ciclo. Eu vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nessa extremidade de cima. A hora que a ferramenta Snap Meio acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. A hora que os dois rastreadores acenderem, este é o momento de clicar. Vou clicar aqui nesse ponto e vou informar o diâmetro, 0,005. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom. Vou clicar aqui nesse ciclo. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. E aí eu vou colando nas demais extremidades. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Vamos dar uma olhada lá no corte AA. Vou dar o zoom aqui na porteira de saída. Comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou copiar a porteira. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou abrir uma janela com bastante cuidado. E eu vou clicar aqui nesse ponto. Uma observação é que eu tenho uma sobreposição de linha exatamente aqui nessa região. Eu vou dar um ESC. Vou ativar o comando espessura de linha. E observo que eu tenho uma linha na camada alvenaria em corte, sobrescrita a linha na camada alvenaria em vista. Vou desativar o comando espessura de linha e vou ativar o comando ciclo de seleção para localizar essas linhas sobrepostas. Clico, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa linha e ele me pergunta qual linha que eu desejo selecionar. Eu vou selecionar a linha branca e aí eu vou pressionar a tecla Delete. Posso desativar o botão ciclo de seleção. Agora sim, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a porteira clicando aqui nesse ponto e clicando aqui nesse ponto.
Observe que eu tenho dois objetos que foram selecionados e não deveriam ter sido selecionados. Então, para remover esses objetos da seleção, eu vou pressionar a tecla R de Remove, Enter. Vou clicar aqui nessa linha e vou clicar aqui na linha de baixo. Enter para finalizar a seleção e selecionar a porteira. Vamos diminuir o zoom. Ponto base, eu vou pegar como ponto base essa aqui, clico, vamos diminuir o zoom. E aí eu vou deixar a porteira colada aqui nessa região e já vou aproveitar para deixar ela colada aqui nessa região. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom aqui na porteira do corredor de saída. Vou lá no comando mover cursor na área de desenho. Vou selecionar essas linhas aqui. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade. Caminho em cima do rastreador de objetos horizontal, ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa interseção. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 2 centímetros, 0,02, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo vai ser 0. Enter. Posso apagar essa linha aqui de baixo, afinal de contas, essa porteira está atrás do pé dilúvio. Vou apagar essas réguas que eu tenho aqui em diagonal, delete, e vou apagar essas linhas aqui, delete. Comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha e essa linha aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais objetos, quais extremidades serão estendidas? Ora, vou abrir uma janela pegando essas extremidades aqui. Aqui embaixo a mesma coisa. Aqui também, e mais essa extremidade. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada esquadrias. Comando linha, cursor na área de desenho, e aí eu vou fazer a régua que está aqui na diagonal. Enter 2 vezes, para chamar o comando linha novamente. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Essas dobradiças que eu tenho aqui nesse mourão, elas não vão estar em vista, esse mourão vai estar na frente dessas dobradiças, então é necessário eu apagá-las. Então vou dar um zoom aqui nessa região, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, Enter para finalizar a seleção. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essas linhas horizontais das dobradiças. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar o zoom aqui nessa primeira dobradiça e vou apagar os elementos que não me interessam. A mesma coisa aqui embaixo. Delete. Vou expandir a ribbon modificar e vou escolher o comando enviar para frente. E aí eu vou clicar aqui na linha do mourão. Enter. Mais uma correção que eu vou fazer aqui nessa dobradiça, essa linha que eu tenho aqui dentro não deveria estar aqui. Então vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, vou selecionar essas 2 linhas que eu tenho aqui e, por acaso, isso foi feito aqui na dobradiça de cima. Então, vou dar um Enter para finalizar a base do corte, segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, exatamente essa linha que eu tenho aqui. ESC, vamos diminuir o zoom e vamos verificar o que ocorreu aqui no corte AA. De fato, a mesma coisa, então comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte, Enter para finalizar a base do corte, segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essa linha aqui. ESC, lembrar que a dobradiça está na frente dessa linha que eu tenho aqui, por isso que ela foi apagada. Aqui em cima está correto, vamos retornar lá no corte BB. Vamos passar a porteira de entrada da sala de ordenha. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto e aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Eu tenho uma régua aqui, mais uma régua aqui embaixo, ESC. Então, essa linha de cordoalha, na verdade, está passando atrás dessa régua. Então, eu preciso apagar. Vou dar o zoom aqui nessa dobradiça. O mesmo problema da porteira anterior. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte.
Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Exatamente essa linha aqui. Enter. Vamos diminuir o zoom. Eu tenho uma porteira de saída exatamente aqui nesse pilar. Vamos retornar lá na planta baixa. E essa porteira, ela fica para o lado de dentro da sala de ordenha. Então, vou aqui no corte AA, posso copiar essa porteira como modelo. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a porteira, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, vamos diminuir o zoom, e aí eu vou deixar ela colada exatamente aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando copiar. Vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para cima. ESC, vamos dar um zoom aqui embaixo, comando linha, cursor na área de desenho, vou refazer essa linha que eu apaguei. Enter para finalizar o comando linha, comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, esteja na camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou espelhar a porteira que está em vista e a porteira que está em corte para o outro lado. Então, para isso, eu vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vamos aumentar aqui o zoom. Vou selecionar as duas porteiras, com muito cuidado. Eu ainda estou dentro do prompt selecionar objetos, então vou apertar a tecla R de remover. Enter. E eu vou remover dessa seleção essa linha que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento, eu vou clicar exatamente aqui no meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, eu vou clicar aqui na aresta de cima. Excluir objeto de origem? Não. Vamos dar o zoom aqui na porteira. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Essa cordoalha que eu tenho aqui está passando exatamente no meio de uma régua, só que essa cordoalha está atrás da régua, então eu preciso apagá-la. Vou selecionar e vou pressionar Delete. Vou ativar o comando ciclo de seleção, cursor na área de desenho, e eu vou verificar onde eu tenho sobreposição de linhas. Então aqui, por exemplo, tem uma sobreposição de linhas, clico, vou deletar a primeira linha, por exemplo. Delete. Aqui mais uma sobreposição, clico na primeira linha, Delete. Aqui também é a mesma coisa, clico na primeira linha, Delete. Aqui embaixo, mais uma sobreposição, clico na primeira linha, Delete. E aqui a mesma coisa, clico na primeira linha, Delete. Vamos dar um zoom, vamos verificar aqui nessa área. Nenhuma sobreposição, vamos verificar aqui do outro lado. Aqui tem uma sobreposição, clico na primeira linha, Delete, e eu vou repetir o mesmo procedimento para as demais. Aqui não tem sobreposição, ESC, Delete. Vamos diminuir o zoom, vou retornar lá na planta baixa, vamos dar uma olhada aqui nessa região. Nessa porta que eu tenho aqui, eu vou enxergar essa linha de mureta, diferente do que ocorre aqui onde eu tenho um pilar direto. Então essa linha de mureta, ela precisa ser desenhada. Então vamos retornar lá no corte BB, vou ativar a camada alvenaria em vista, comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom, vou clicar aqui nessa linha de baixo, clica no grip, joga para cima. ESC, comando linha, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui embaixo, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Enter, vamos diminuir o zoom, vou expandir as ferramentas de zoom e escolher a opção janela de zoom. Cursor na área de desenho. Vou abrir uma janela pegando aqui desse ponto e indo até esse ponto aqui. Muito bem, com isso nós finalizamos mais uma parte do corte BB. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!